Provérbios 16. Primeiro, as pessoas podem fazer seus planos, porém, o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para os certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão dos seus pecados, e quem teme ao Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigo. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muitos lucros com desonestidade. Amém? Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, se assim for. Estamos lendo o livro do D.D. James, A Dama, Seu Amado e o Seu Senhor. As 3 dimensões do amor feminino. Estamos começando a nossa terceira parte, que traz o Seu Senhor. Estamos abraçando o Senhor. No nosso 12º capítulo. Relacionamento algum que a dama possa ter é mais satisfatório do que o elo que existe entre ela e o seu Senhor. Ser carregada em seus braços eternos promove a cura dos males incorridos em sua busca de qualquer outro relacionamento. Nos braços do Senhor, a dama encontra restauração. Haverá ocasião em que vai sentir-se como uma menina e na sua presença subirá no colo de um pai amoroso, cuja sabedoria, conselho e amor constante irão protegê-la do adversário quando tiver que lutar. O pai se torna seu protetor, ele a protege por meio do Espírito. Ele a aconselha com a sua palavra. Ele a perdoa mediante o seu sangue, e ela está segura em seus braços. Ele é o consolo que cura a alma feminina e renova sua mente. É o ingrediente que falta e dá validade a qualquer outra busca na vida da mulher. Se obtiverdes tudo, mas não vier a conhecê-lo, nada terá. O amor do Senhor por ela é tão puro que ela jamais encontrará outro assim. Ele não depende do desempenho, da aparência, nem da capacidade intelectual dela. Deus a amou antes de ser formada no útero da mãe. Seu amor é santo. Ele se torna a base sobre a qual ela constrói o seu caráter. A mulher que conhece o amor de Deus não fica desesperada pelo amor dos homens, porque nos braços dele já encontrou aquilo, porque sua alma anseia. Isso não quer dizer que o fato de ter a Cristo irá preencher todo o vazio que ela possui como mulher,
mas a sua satisfação na presença dele é tão completa que a distância da necessidade desesperada de afeto é a afirmação que leva outras mulheres a tatearem e agarrarem cegamente na noite. Ela pode correr para Jesus em cada crise e saber que ele não irá falhar, não irá abandoná-la, não irá deixá-la e não irá mudar. As mulheres parecem possuir uma capacidade especial de tocar o coração de Deus. Essa capacidade é tão poderosa que Jeremias, o profeta lamurioso, conhecido como homem de grande compaixão, mesmo assim necessitava do poder intercessório das mulheres para tocar o coração de Deus. Ele disse: chamai carpideiras para que venha. Jeremias 9:17. É como se ele soubesse que os ouvidos de Deus estão abertos ao choro da mulher aflita. Não se trata de Deus favorecer as mulheres e não os homens, mas o Senhor procura suas filhas e cuida das necessidades delas. Jesus promete: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7:38. Desafio-o, então, de acordo com a sua palavra, a crer nele. Você acreditou em outros e ficou desapontada? Acreditou em outros e foi rejeitada? Mas essa é a promessa de um homem que não pode mentir. O desafio é para a mulher crer nele. Se fizer isso, seu coração não ficará ressequido, nem seu espírito ficará estéril, nem sua vida vazia, porque Deus saciará a sua sede como água viva, com água viva. Não há sensação tão exigente quanto a de sede de água. Nosso corpo não vive sem ela. A sede é um desejo incessante das partes mais íntimas de nosso ser, que só quer se satisfazer quando levamos à boca água refrescante e bebemos profundamente. Esse sentimento renovador e ressuscitador foi prometido por Deus à mulher que nele crê. Muitas mulheres tentaram saciar sua sede em empreendimentos empresariais, trabalhando febrilmente para alcançar uma posição de poder e ganhos financeiros. Há outras cuja beleza e corpo curvilíneo permitiram que escolhesse o homem que quisesse. Pularam de cama em cama e de braço em braço, desejando encontrar satisfação nos envolvimentos sexuais. Há até aquelas tão romanticamente inclinadas que, embora fugissem das tentações da promiscuidade, ficaram vulneráveis a qualquer sinal de afeto por parte de um pretendente. Há algo, porém, que toda mulher prudente deve compreender. Não existe nenhum relacionamento humano que possa saciar a sua sede, a sede da alma, como o toque de Deus. Se você esteve procurando toda a sua vida por algo fugindo, você procurou diligentemente o sucesso e todos os seus muitos adornos, mas continua sentindo uma dor íntima que faz lembrar-se do que alguma coisa está faltando. Eu gostaria de recomendar os únicos saciador da sede que pode saciar o anseio da sua alma humana. Seu nome é Jesus. Seus braços estão estendidos, sua voz é calma,
Sua sabedoria é sólida e seu conselho é seguro. Ele irá abraçá-lo a noite inteira. Está na hora de desejar conhecê-lo de uma maneira mais profunda do que já conheceu antes. Ele é mais do que uma visita semanal a um prédio que chamamos igreja. É mais do que a perspectiva histórica que encontramos no livro encapado de couro, a qual damos o nome de Bíblia. Ele é o símbolo da vida. É a força central da qual tudo emerge. Nele tudo subsiste. 1 Colossenses 1,17. Jesus é a arma secreta da mulher preparada para os dias de hoje. Ela a leva a toda parte. Quer ande com uma pasta executiva e se vista com um taler formal. Ou fique em casa, esquentando mamadeiras. Ele é a sua arma secreta. Sem ele, ela será sempre vulnerável. Sem ele, jamais terá certeza de nada, certeza de alguém ou de si mesmo. Ele é o fundamento sobre o qual ela constrói. Você pode perguntar: como abraçar um Deus a quem não vejo? Que consolo terei ao falar com um Deus que não posso ouvir? Que satisfação pode ser obtida da intimidade com um Deus que não posso tocar? Alegro-me com a sua pergunta. Deus não é homem. Você não se aproxima dele com a sua carne. Ele está no seu coração. Nas profundezas do seu espírito é que pode tocá-lo. Se der atenção ao seu ouvido interior, poderá ouvi-lo falar com você. Quando a vida está em crise, ele fala mais alto. Você pode abraçá-lo mediante o louvor. Para louvar a Deus, é preciso crer nele. Você precisa ser uma mulher de fé, que acredita, para poder levantar as mãos e sorrir para um Deus que não pode ser visto. Para acordar de manhã e pôr os pés no chão, levantar a cabeça para o céu e agradecer a Ele por mais um dia. Você deve ser uma mulher suficientemente intuitiva para sentir que não acorda por si mesma. É essa fé que libera a fonte de água viva. É crer que Deus tem compaixão necessária para fazê-la navegar em meio à desordem e aos caos desta vida. É ter fé em que Ele não permitirá que você caia quando a tragédia inesperada se abater sobre você. Esse nível de fé pode provocar zombarias e risos em alguns, mas é a espécie da fé que libera a água que a mulher precisa para sobreviver. Quando a mulher extrai de Jesus a sua água, ela não se sente tão sedenta na presença das pessoas. Não andará pela vida com os olhos vulneráveis e uma expressão inquisitiva no rosto. Acordará cantando pela manhã, sentindo-se satisfeita no fim do dia e completa a noite, porque encontrou aquele a quem sua alma ama. O médico chegou. Marcos 5, 25 e 29. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia:
Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Da mesma forma que a mulher famosa pela sua hemorragia, toda mulher, à sua própria maneira, procura tocar a barra das vestes de Deus. E é uma jornada longa e poerenta, repleta das experiências de vidas e de muitos falsos médicos. Você notará que a mulher com hemorragia tinha sido tratada por diversos médicos antes de procurar Cristo. De qualquer forma, creio que o sofrimento dela foi multiplicado pelas diversas tentativas feitas pelo homem para tratar um problema que só Deus pode curar. É um erro cometido por muitos procurar no homem o que só Deus pode fazer. Em última análise, só Deus tem a capacidade de dar fim ao sofrimento. Só Ele tem a capacidade de encerrar a busca do coração feminino, cujos problemas foram exagerados pelo desapontamento dolorido, provocado pelo tratamento feito por aqueles que não têm a cura para a dor. Esse tipo de decepção vai ocorrer sempre que a mulher pedir ao homem que faça o que só Deus pode fazer. Alegra-se em seu marido e no seu amor, mas saiba que há certas curas que se acham muito além do amor eros. Será necessário o amor ágape, o amor de Deus. A cura, Ele cura com um toque. Que o homem não consegue curar com muitos toques. Isto não pretende minimizar o relacionamento conjugal, mas colocá-lo em perspectiva, a fim de que o desapontamento e a amargura não cresça no coração da mulher, que foi ensinada a crer que é possível a um homem fazer o que só a graça de Deus realmente pode. Falamos sobre a dama e sobre o seu amado, mas não há nada mais importante do que falar do seu Senhor. A mulher precisa curar-se. Ela tem necessidade de encontrar e manter um relacionamento com um marido que lhe permite satisfazer o seu potencial. Mas, no final, ela desejará satisfação numa área mais profunda do que as mãos humanas podem alcançar. Quer ela saiba, quer não, como pedir ou onde encontrar isso. Irá buscar, enfim, o toque do seu Senhor. Muitas mulheres precisam da mão do Senhor em sua vida, mas não por compreender o que está exatamente faltando a elas. Vão atrás de coisas como carreira, educação e dinheiro. Nenhuma dessas coisas é perigosa em si mesma, mas quando se torna um substituto para Deus, a pessoa ficará terrivelmente insatisfeita. Depois de anos construindo uma carreira e perseguindo o sucesso, descobrirá que sem Deus tudo é vazio e não tem valor. Chamam essas coisas de imitações da vida. Como todas as imitações, ela tem certas qualidades que enganam os olhos menos perspicazes. Mas, sobre cuidadosa investigação, o perito pode perceber facilmente que a imitação não se compara de modo algum ao original. Qual é o original? Você pergunta.
O original é o que Eva teve no jardim, é a comunhão com o Senhor. Se a mulher tiver esse tipo de comunhão para ministrar ao seu espírito, se tiver pensamentos criativos para massagear a sua mente e um companheiro para tocar a sua carne, então tem tudo. Não importa quão rica e bem-sucedida seja, se não tiver Cristo, é tão pobre quanto a igreja de Laodiceia. Essa igreja o Apocalipse 3 declara ter reputação de ser rica, mas na verdade era miserável, indefesa e cega. Anos de vazio e desrespeito criam um vácuo interior nas mulheres, fazendo que seu coração sofra e os seus olhos percam a luminosidade. De repente, ela fica com a mancha interior de maquiagem, não cobre as joias, não escondem, e a percepção inata de que, em algum lugar em seu espírito, existe a pobreza mais profunda que ela já conheceu. Como é tolo pensar que essa pobreza pode ser curada por mãos humanas. Esse é o tipo de vazio que só o Senhor pode erradicar. Permita então que o Senhor a toque e cure. Sei que já foi a muitos médicos e a grandiosa promessa e medicamentos inúteis não apagaram o seu passado, nem aliviaram a sua aflição. Essas promessas assombram sua mente, atormentam seu espírito e frustram a sua carne. É possível que Deus tenha permitido que acreditemos nos falsos médicos, o suficiente para apreciá-lo, ainda mais quando nos encontramos com ele. Ele talvez permita que os médicos pratiquem sua medicina inócua, para que, ao tocarmos algo real, possamos identificá-lo facilmente como a cura para o nosso mal. Qualquer que seja a razão, muitas mulheres foram tocadas por médicos sem nenhum mérito. Eles lhe deram falsa expectativa, só para que outro relacionamento desmoronasse, outra promessa fosse quebrada e outra esperança destruída. Não se amargure, porém, com isso. Corra com todas as suas forças, ande se quiser, rasteje se necessário, para a palavra de Deus. Há ocasião em que a dama não pode curar-se a si mesma. Há vezes em que seu marido não consegue costurar as bordas rasgadas do seu coração partido. É então que tem de estender-se para o Senhor. Foi esse Senhor que a mulher com hemorragia tocou no momento de crise em sua vida e imediatamente sentiu que foi curada. Não há nada tão confortador como saber que a sua saúde está boa. Nem o sucesso, nem a fama pode trazer o sorriso pacífico e a calma do espírito que surge em quem reconheceu não estar mais quebrado, mas sadio e completo. Quando a mulher tem saúde espiritual, pode entrar num relacionamento sem desespero, não precisa de ninguém para completá-la. Tornou-se completa pelo toque do próprio Senhor. A mulher sadia sempre atrairá um homem sadio. Quando se tocam, eles se fundem para criar um casamento sadio. No final do momento certo, irão produzir filhos sadios que tirarão proveitos de serem amamentados pelo seio de uma mulher que não é perseguida pela necessidade desesperada de autogratificação.
A vida centrada em Deus tem esse resultado. Essa mulher é virtuosa. Você notará que ao curar a mulher com hemorragia, Jesus soube que ela foi curada, porque sentiu a virtude sair do corpo dele. Foi a virtude que flui dele para a mulher que a curou. Mediante o toque de Deus, ela tornou-se uma mulher virtuosa. Você pergunta, como obter essa virtude? Ela não se encontra numa carreira nem no sucesso. Não está em roupas caras, carros de luxuosos ou joias de alto preço. A virtude só vem quando uma mulher, alquebrada, se arrasta pelas ruas de pedras de Jerusalém, com os joelhos sangrando e com as mãos trêmulas, toca as vestes de um Senhor cuja presença pode erradicar o sofrimento. Esse toque é tão reverente que a inspira a tornar-se uma mulher virtuosa. Todos os que se aproximarem dela saberão que algo a distingue das demais. Seja no escritório executivo, ao virar-se na cadeira giratória, ou que tenha entrado no escritório apenas para limpá-lo para alguns chefes de quem é empregada. Isto não importa, porque a virtude a reveste. Há um lampejo nos olhos da mulher virtuosa que torna o cosmético desnecessário. A paz em sua mente inclui qualquer necessidade de tranquilizante. Ela dorme à noite, acorda refrescada. Entretanto, cada dia com coragem, porque a sua força não vem do que é externo. Está embutida em seu interior. Em vista de ter tocado o Senhor, ela é completa e totalmente sadia. Quando a mulher toca o Senhor, ele a transforma para sempre. Sua alma escapa como um pássaro do laço do passarinheiro. Suas asas se estendem pela manhã. Ela navega com o vento e voa para a claridade do sol matinal. Ele é o objeto da sua adoração e o foco da sua visão. Ele se torna realidade de cada ideia abstrata que já se esforçou para expressar para outros que não a compreenderam. Você deve entender que todos nós ansiamos ter o gozo ao máximo ao relacionamento humano, mas só os mais sábios compreenderam que o nível de satisfação de que precisamos não pode vir de outra pessoa. A razão de que as interações humanas ruírem e desmoronarem é a nossa audácia de buscar nos homens o que pode vir de Deus. Sempre nos desapontaremos quando buscarmos a Deus no homem e desejarmos que o homem seja o nosso herói. Temo que tenhamos lido um número excessivo de romance sugerindo um cavalheirismo inexistente. Como acontece com a prata escurecida, logo reconhecemos que reduz ao sol do meio-dia, irá finalmente perder o brilho, quando exposta aos elementos. Isso ocorre com todos, mais cedo ou mais tarde. Descobrimos que há lugares manchados e nenhum de nós, homens ou mulheres, brilha tanto quanto deveria brilhar. Onde estão os heróis? Você pergunta. Para onde foram os nobres? Onde estão todos os relacionamentos perfeitos, eufóricos que vimos na TV? Devo dizer-lhe que eram todos invenção da sua imaginação, caricaturas mostradas na tela para o seu entretenimento. Embora nos esforcemos febrilmente para imitar o que vimos, é preciso compreender que o resultado final é garantido para o casal na televisão, porque um roteiro controla a vida deles. O que fazemos no entanto, quando não há um roteiro
para controlar os eventos do dia e da noite? A verdade é que não podemos fazer nada. Não haverá companheiro perfeito. Não haverá amor sem o desapontamento. Mas o desapontamento é minimizado quando só esperamos certa coisa da parte de Deus. Se buscamos um Salvador, seu nome deve ser Jesus. Se buscamos um Messias, deve ser o Cristo. Pedir a qualquer outro além dele para atender a tamanha expectativa é pedir a um pote de barro que vire ouro. É pedir que a água seja vinho. É pedir a terra que se transforme em diamante. Impossível, por isso, querida irmã, se quisermos tocar o divino e sentir o poder de Deus, só conseguirá quando se estender para muito além da humanidade e aspirar conhecer o Criador em todas as suas múltiplas facetas e formas. É claro que você verá traços dele no homem, nas crianças e até mesmo em você mesma. Mas esses simples traços nunca serão suficientes para suportar o peso de tudo que já experimentou. A esses traços de Deus faltará as virtudes necessárias para curar o sofrimento do seu passado e mandar embora os fantasmas que assombraram a sua mente, que assombraram as câmeras secretas de sua memória e imaginação. Esta é uma tarefa de Deus e é só dele. Nas palavras do profeta, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Ele disse bem: está na hora de buscar o Senhor, não seus filhos, não seu dom, mas sua pessoa, só ela. Quando nós buscarmos, ele se compraz em dar a cada um de nós o benefício que só são concedidos mediante o nosso relacionamento com ele. Parece-me surpreender que um Deus tão santo pode abaixar-se tanto e tocar um mundo ferido. Isso me faz lembrar do momento nas Escrituras em que levaram diante de Jesus uma mulher apanhada em adultério. Eles haviam arrastado o corpo esgotado pelas ruas de Jerusalém, até onde se achava o rabino, o mestre, o professor. O corpo nu fora machucado pelas mãos de homens cheios de justiça própria, que se julgavam juízes de sua decadência. Eles a puxavam e empurravam, enquanto chorava, cheia de vergonha e desespero, tentando cobrir-se. Eles a acusaram e depreciaram, levando-a finalmente a Jesus. Havia planejado apedrejá-la, zombar de sua vergonha e devassidão, exibir em público sua fraqueza pessoal. Para espanto deles, Jesus não acompanhou no lixamento da mulher. Em vez disso, pareceu indiferente a tudo o que acontecia à sua volta. A Escritura diz que se abaixou e começou a escrever na terra com o dedo. Esse ato de abaixar-se fascina minha mente. Que alguém tão superior pudesse curvar-se tanto. Não pretendo saber por que ele escrevia. Não tenho certeza de que aquilo que escreveu fosse importante. O que é muito mais importante que eu saiba é que Deus pôde abaixar-se até o meu nível e escrever em minha vida. É importante para mim dizer-lhe que existe algo entre nós, cujos defeitos e passado manchado faria com que fôssemos apedrejados e atacados. Todavia,
De alguma forma, a graça e a misericórdia infinita de Deus nos abraça. Diante de nossos maiores acusadores, Ele tem a capacidade de olhar para além das nossas falhas e ver as nossas necessidades. Quem não amaria um Deus assim? Quem não lavaria seus pés com lágrimas? Quem não levantaria as mãos da sua presença? Ou beijaria as cicatrizes dos pregos em suas mãos, quando estas são as mãos que se estendem para curar as áreas feridas em sua vida? A mulher precisa saber que há um Deus que conhece seu mais negro e profundos segredos e mesmo assim tem compaixão dela. Que mulher não tremeria diante de um Deus que assume a tarefa de defendê-la e colocar-se entre ela e o seu atacante? Que mulher não apreciaria um Deus que se torna um advogado, aceita o caso dela, não cobra honorários e vence o processo? Que mulher não se sentiria referente ao saber que há um Deus que pode estar convencido de sua culpa, mas insiste em que seja perdoado? Este é o símbolo do amor, saber que todos estamos nus diante dele, e todavia de uma forma pela graça ele se abaixa e toca os lugares escuros em nossas vidas. Reconhecer esse tipo de misericórdia e graça leva a mulher do século XXI a apaixonar-se pelo Deus que é chamado de Ancião de Dias. Ele é mais velho que o próprio tempo e mesmo assim mais importante do que Jornal desta Manhã. Ele é antes do quando ou de onde. Ele é antes disso ou daquilo. Entretanto, é o Deus a quem ninguém se refere no passado. Ele não é o Deus que foi, mas o Deus que é. É o Deus que é chamado o Eu Sou. Eu sou o que? Você pergunta. É o que você quer que precise que ele seja, quando precisa que seja. Lamento e me desculpo por todos os homens do mundo, porque nenhum de nós pode ser o que você quer que sejamos. E quando quer que sejamos. Ninguém pode ser assim senão Deus. Ele é o absoluto do qual somos apenas uma sombra. Ele é a realidade de qual somos apenas um substituto. Podemos abraçá-la a noite inteira, mas Ele pode abraçá-las por meios dos séculos. Quando os nossos corpos enfraquecem e se cansam, podemos recomendar um Deus que não dormita, nem dorme. Ele pode deter as pedras que deveriam ser atiradas em você. Uma palavra dele lhe dá a segunda oportunidade de que precisa para ter sucesso. Seu marido pode ser o amante do seu corpo, mas Deus é o amante da sua alma. Seu marido pode beijar seus lábios, mas o Senhor, Ele pode beijar as lágrimas dos seus olhos, o sofrimento de suas lembranças e as nuvens dos seus céus. Deus é o grande amante. Pagou o preço para ganhar o nome, derramou o sangue que se fez evidência e se tornou o juiz deste mundo para encerrar o seu processo. Por causa dele, você está livre. O supremo caso de amor. Com a habilidade de um cirurgião, devo tomar as próximas palavras e fazer uma incisão com o bisturi da verdade. Oro para que Deus me tenha concedido a capacidade de fazer a necessária distinção entre ter um relacionamento com a instituição da igreja e conhecer o Cristo que a igreja adora. Não quero dizer que unir-se a um lugar de adoração não seja bíblico.
É com certeza bíblico. É igualmente apropriado. Adorar com outros crentes amplia a intensidade das experiências pessoais que compartilhamos com um Deus invisível. O Deus invisível parece quase manifestar-se na presença da adoração comunitária. Quando celebramos coletivamente a nossa fé, somos intensificados mediante o louvor e a adoração unificados. Devo, porém, alertá-los de que muitas mulheres fugiram do caos dos clubes, da decadência dos relacionamentos fracassados e correram para o santuário da igreja apenas para sofrer outra vez. E isso não é para dar a entender que haja uma falha na igreja. Ela é destinada a ser um lugar de adoração e nada mais. Devemos compreender que a instituição da igreja não é o Salvador. É o Cristo da igreja que salva. E, tendo medo, não estou aterrorizado. Com as inúmeras pessoas que buscam refúgio na igreja sem descobrir o Cristo por trás dela. Sem Cristo, a igreja não passa de outro médico inútil. Essas mulheres precisam se unir à instituição da igreja como se fosse apenas uma associação, um clube feminino, um alojamento, um lugar para reunião sociais e para exibição de dons, habilidades e classe social. Elas podem até adorar com grande manifestação e expressar adoração com intensidade. Contudo, secretamente, quando estão fora de palco e longe da audiência de outros crentes, não têm uma experiência pessoal com o Senhor. Uma palavra de cautela, não, um desafio. Entenda-se, porque por meio do véu da igreja e o toque do menino Cristo, até que o toque não poderá ficar curada. É espantoso que tantas mulheres vão à igreja semana após semana, culto após culto, e não ficam impregnadas com a semente poderosa da palavra de Deus. Devemos compreender que Cristo é o objeto da nossa busca e a sua igreja é apenas um dos meios de acesso a Ele. Compreendo que não é preciso congregar-se numa igreja para encontrar Cristo. Ele vai aparecer no seu quarto ou no seu carro. Pode até manifestar a sua presença para você agora, enquanto reflete sobre a sua palavra. Mas depois de experimentá-lo, você vai querer entrar em contato com outros crentes que compreendem a magnitude da sua essência. A adoração congregacional é importante e essencial, mas a reunião de pessoas sem a presença de Cristo é uma troca fútil de interesse, humanos, retórico, religiosos e palavreado que não gera vida. Você precisa ser uma mulher esperta, uma mulher inteligente e perspicaz, bastante para saber do que é necessário, do que a necessidade é que possui a habilidade para alcançar o alvo determinado. O alvo é ter um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Ele se torna então o lençol de água subterrânea que reabastece o solo seco e o prepara para a colheita abundante de bênçãos prometidas na sua palavra. Você deve buscar a Deus com paixão, com intensidade. É difícil explicar, mas parece haver uma profundidade de adoração que o coração feminino tem a tendência de alcançar. Mas só poucos homens irão encontrá-la. Ao que tudo indica, as mulheres sabem de alguma forma como apresentar-se diante de Deus de maneira única e poderosa.
Uma vez que compreende que Cristo é o seu alvo, a mulher parece capaz de concentrar-se nele e atraí-lo e entretê-lo com um nível de louvor tão absorvente que é curada pelo toque dele e abastecida pela sua palavra. Conheci mulheres que receberam tamanho impacto em sua presença invisível que se afastaram da presença de outros muitos mais tangíveis, mas muitas vezes eficazes. Em resumo, já vi muitos irmãos se afastarem de um homem que podiam ver em direção a um Deus que não podia ver e descobrir na presença dele a paz que ainda não conhecia em vida. Essas mulheres louvam o Senhor com um romantismo realmente emocionante. Escrevem poema para ele e cantam canções. Dançam na sua presença, levantam as mãos para ele no meio da noite, andam pela casa trocando ideias e brincadeiras. Parece quase meninas sentadas no colo de um pai idoso, sentindo seu toque, cheio de amor. Essas mulheres se levantam do altar do louvor e andam pelas ruas da vida, com uma confiança e um conhecimento íntimo que as fazem exibir um sorriso pelo qual homem algum é responsável. São essas as filhas de Sara. Para ser filha de Sara, você deve ser uma mulher cuja relação com Deus é tão intensa que, ao enfrentar desafio, rejeita ser intimidada ou vencida. De fato, resiste à tentação de ficar traumatizada pela crise da vida. Prefere andar na plena segurança de que a presença de Deus caminhará ao seu lado. Ela sabe que Deus é o marido supremo. Ela ouviu abrir as portas para que entrasse. Viu-o prover todas as suas necessidades. Sua palavra a aconselhou sobre a dificuldade do amanhã. E por causa dela, ela é sadia. Ela é a filha de Sara. Recusa-se a espantar-se ou ficar confusa. Respira o bem da vida e exala o mal da vida. O ciclo continua sem que haja asfixia, porque ela aprendeu que todas essas coisas não passam de um processo que irá levá-la a aproximar-se mais da presença de Deus. A mulher que encontrou Cristo como amante de sua alma é de fato rica. Este é um caso de amor que o tempo não apagará. É o toque interior contínuo do Espírito. A mulher que encontrou Cristo dança ao som de outra melodia. Ela parece ouvir coisas que outros não ouvem. Muitos homens se intimidam ao senti-la completamente realizada, ao senti-la plenamente realizada. Ela se deita à noite sozinha, mas não solitária. Sabe que se aninhou no berço do seu amor e que se envolve em seu favor divino. Será forte e não fraca, viverá e não morrerá. Lutará sem desmaiar, porque ele é, ela será também. De vez em quando a vida traz perigo ou aflições, você verá essa mulher afastar-se da multidão para ficar sozinha. Sozinha? Não, realmente. Ela deseja fugir da multidão ruidosa de homens e mulheres que não satisfaz suas necessidades íntimas. Quer ficar com ele como uma jovem amante, escorregando para fora de casa à noite. Ela se desvia das conversas frívolas para poder concentrar-se na presença de Deus. O Senhor é o vento sobre as suas asas. Quando sopra sobre ela, voa no vento do seu sopro. Ele abastece
a revigora e motiva. Quando encontra obstáculo, ele sussurra encorajamento em seus ouvidos. É o amante da sua alma. Um compositor de hinos disse isso, mas eloquentemente do que eu jamais poderia declarar. Jesus, amante da minha alma, permita-me voar pelo teu peito. Ao descansar em seu peito, podemos pousar nossa cabeça cansada nele, a fim de poder subir aos seus braços eternos e saber que somos guardados pela graça de um Deus cuja misericórdia soberana tomou uma decisão completa sobre nós. E somos para sempre, irrevogavelmente aceito pelo amado. Como é agradável o sentimento de ter finalmente encontrado alguém cujo amor não depende do nosso desempenho. Que paz para todos nós, homens ou mulheres, deixar de lado as bússolas frívolas das impressões e ficar livre para subir sem nenhum constrangimento. A presença de um Deus cujo coração está cheio de amor por nós. Como é magnífico saber que todo o pensamento dele só visa ao nosso bem. Ele é verdadeiramente o amante das nossas almas e sente mais atração pela mulher que responde ao seu toque com expressão de louvor. A mulher cuja educação manda que diga sempre obrigado. Ela é graciosa demais para ser estabilizada pelo poder dele e depois roubar-lhe a glória, aceitando para si mesmo o crédito. Essa dama sabe que por trás de cada linha do seu sucesso e cada página de suas realizações, ele é o papel em que são escritos os elogios para ela. Ele é o centro, é o ponto focal da sua vida. Se olhar com atenção, irá vê-la estendendo-se para ele. Ao terminar esse pensamento e passar para outro, desafio a responder ao Senhor, embora não possa ver. Ele não está longe, está perto, esperando para apertá-la nos braços, esperando para abençoá-la. Ele é o amante da sua alma. Estenda-se para ele e não apenas para a sua igreja, não apenas para o seu dom, nem para o dia que tão graciosamente lhe concedeu. Estenda-se para o Senhor. Permita que eu beije as lágrimas do seu rosto e a embale no seu propósito divino. Você é autêntica demais para ser duplicada, preciosa demais para ser mal utilizada. Ele enviou seus anjos para vigiá-la. Eles a aguardam, e porque Deus porque Deus a ama tanto, arma nenhuma apontada em sua direção irá feri-la. Se já houve alguém que valesse a pena tocar, alguém digno de sua atenção, alguém com direito a esperar a sua adoração, é Ele. Ele é o amante da sua alma. É o amante do seu passado, presente e futuro. Ouça, querida, Ele é o seu Senhor. Amém? Mais um capítulo, né? Para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus, porque Ele é merecedor do nosso louvor, dos nossos esforços. Deus, concede a cada um, Pai, a intimidade de poder se relacionar contigo. Que elas permitam, Senhor, que o Senhor a acolha, que o Senhor a abrace,
e como um pássaro que voa, certo da sua direção, certo que não vai cair, que o vento vai estar o aplanando. Assim seja essa mulher virtuosa que acabou de ler esse capítulo. Que ela seja em tuas mãos, Senhor, a sua filha amada, querida, protegida. Amém? Até um próximo capítulo, até um próximo dia, se o Senhor me conceder.